Boa tarde, meus amores do terceiro aninho do Colégio Objetivo de Andeara. Aqui é a Prof. Carol e hoje é um dia muito especial porque nós vamos começar o nosso conteúdo do segundo bimestre. Encerramos o primeiro bimestre de uma forma atípica, né? Devido a situações que não temos como, né, modificar, não cabe a nós. Mas vocês estão de um lado, a prof está do outro, mas eu espero que vocês estejam compreendendo, acompanhando as correções. Qualquer dúvida me chame, não hesitem em perguntar. Estou muito feliz porque esse conteúdo é muito legal. Nós vamos aprender no segundo bimestre o gênero fábula e é muito divertido. Nós vamos ouvir, ler muitas histórias super interessantes, que tem animais, que animais conversam, que trazem ensinamento, é tudo de bom. Então, apostila nova em mãos, com cheirinho de novo, e vambora, vamos começar. Bom, pessoal, então nós vamos iniciar aqui conhecendo um pouquinho desse gênero textual novo, né? Que é a fábula. Então agora é hora de confabular, né? Confabulando, vamos lá. Em uma fábula nós temos narrador, nós temos personagens, na maioria nós temos animais com características humanas, né? Então todas as vezes que nós lemos uma história onde o animal ele age como humano, trata-se de uma fábula, uma característica muito importante deste tipo de texto. As fábulas também, elas apresentam um ensinamento que se aplica ao ser humano. Então, geralmente, ele vem escrito no final do texto, que nós chamamos de moral da história. Então, durante toda a historinha, vão acontecer situações que vão nos deixar um ensinamento lá no final, que é para nós refletirmos, para nós aprendermos com aquilo, que é a moral. Todas as ações são importantes para entender todo o enredo, né? As características podem ser positivas ou negativas, então você pode terminar uma fábula e aprendendo com aquele animal que aquilo não deve ser feito, que não deve ser repetido, ou você deve também aprender que aquilo deve ser seguido. Pode ser tanto um ensinamento para você fazer como para você não fazer, ok? Então aqui, ó, os animais que aparecem nas fábulas possuem muitas características de seres humanos, como a inveja, a bondade, a vaidade, a sinceridade, a estupidez. Por exemplo, na fábula da cigarra e a formiga, que eu creio que todos conhecem, nós vemos que a formiga, ela tinha inveja da cigarra, porque a cigarra cantava e ela não sabia cantar, certo? Aí nós vemos também alguns que agem com estupidez, com vaidade, outros que agem com bondade, outros com sinceridade. Então são esses tipos de valores que serão abordados nas fábulas. E as suas características então são presença de animais nas histórias com características humanas, moral da história, texto curto, título com nomes de animais. Então, por exemplo, a fábula, geralmente, ela vai ter um título assim, com o nome do animal que faz parte da fábula. A cigarra e a formiga, o leão e o ratinho, o lobo e o cordeiro. Você não vai ver uma fábula que chama-se, por exemplo, a mágica do menino, ou a fábrica de Joãozinho. Você não vai ver. Por quê? Porque aí não é uma fábula. A fábula, ela vem com o nome dos animais que são os personagens. Diálogo entre animais, tempo indeterminado, você não tem essas informações de tempo dentro da fábula. E o narrador em terceira pessoa, ou seja, ele somente conta o que ele está vendo. Ele não sabe o que a personagem sente e nem pensa, tá? Então, ó, características importantíssimas. Animais conversam, agem como seres humanos, o texto é curto e tem sempre uma moral. Ok? Bom, isso aqui é um arquivo que eu vou enviar para vocês. Importante que vocês
imprimam, colhem no caderninho ou coloquem na pasta, a pasta catálogo que vocês têm para colocar as fichas de leitura, ok? Então agora nós vamos começar na apostila, certo? Nós vamos começar aqui na apostila, adaptando a nossa situação, quando surgir algo sobre... faça com os amigos, discuta com os colegas, nós vamos tentar, né, de uma forma que seja possível para o nosso momento. Você já ouviu falar em tartarugas persistentes, lebres insolentes, ratos corajosos, leões bondosos, formigas esforçadas, cigarras folgadas, lobos impacientes e cordeiros inocentes? A partir de agora, os animais são personificados. Eles ganharão vida e voz, provocando o nosso pensamento sobre diversas situações do cotidiano. Comece a se preparar, pois é hora de confabular. Então, nós temos aqui hora da história, rotação por estações. Coloquem aí a data, certo? A data de vocês, referente a essa página, né, que está aparecendo aí para vocês. Nessa unidade falaremos sobre histórias muito antigas, tão antigas que são de um tempo em que os animais falavam. Já sabe quais são? Isso mesmo, estamos falando das fábulas. Que tal embarcar nessas histórias agora mesmo? Então participe da rotação fabulosa que será proposta pelo professor. Bom, aí nós temos estação 2 fantoches, estação 3 cenário, aqui nós temos chegada. E assim, quando nós retornarmos, a gente trabalha com os fantoches para vocês contarem as historinhas de vocês, tá? Então agora nós vamos para a exploração e descoberta na página 8. Hoje nós vamos ver um livro. Olha aí, pessoal, se vocês tiverem assim a oportunidade em adquirir esse livro, ele é muito legal, né? Um livro é um presente maravilhoso, porque ele nos traz ensinamento. Ensinamento é algo que nós carregamos o resto de nossas vidas. Então, esse livro chama-se Fábulas de Esopo. É bem interessante, se vocês puderem, né, mesmo que seja mais pra frente, tiver a oportunidade de comprar esse livrinho, não é obrigatório, é apenas uma dica, porque ele traz muitas fábulas muito legais, inclusive as que nós estudaremos nessa apostila são tiradas deste livro aqui. E aí, nós vamos para o índice, que é a primeira página desse livro. Porque às vezes vocês abrem um livro e vocês nem sabem o que é o sumário, né? No caso aí. Então, esse aqui é um sumário do livro. Vocês podem observar que vocês têm o nome de todas as histórias que estão dentro do livro. Todas as fábulas estão aqui. E ainda vocês têm a página, olha só. A lebre e a tartaruga você encontra na página 12. O sapo e o boi você encontra na página 14. O lobo e a cegonha na página 16. Olha só. A reunião geral dos ratos, o leão apaixonado, a queixa do pavão, o galho e a raposa, o urso e as abelhas, a gralha vaidosa, o vento e o sol. Nós temos aqui muitos títulos. Olha como é rico esse livro. E aí, vocês lá na página 9 terão um exercício para fazer. Olha só. Analise o texto apresentado na atividade anterior e responda as perguntas abaixo, assinalando a resposta correta. Então, vocês acham que nome recebe esse gênero de texto? Esse aqui, nós estamos falando deste aqui, ó. Que nome recebe esse gênero de texto? Esse que aparece no início do livro. Nós chamamos de poema, de sumário, de notícia ou de manual de instrução? Aí você coloca um X. Depois, que histórias compõem o livro que o sumário apresenta? Neste sumário aqui, que tipo de histórias são essas? São contos de fada? É enciclopédia animal? São biografias ou são fábulas? De modo geral, esse gênero de texto é encontrado em bulas de remédio, no início de livros, em recibos de compras ou no início de cartas. Esse tipo de texto aqui. Aonde que a gente costuma encontrar esse tipo de texto? Né? Onde nós encontramos?
Como estão apresentados os títulos do livro? Em ordem alfabética? Em ordem aleatória? Ou seja, não é por ordem do alfabeto. 2 fábulas por página, os títulos não constam no sumário. Olha aqui, gente, avaliem se ele está em ordem alfabética. Avaliem se ele está em ordem alfabética. Ou se ele está em ordem aleatória. Ou se está 2 títulos por página. Aí vocês vão lá e colocam um X. Ok? Qual a finalidade de um sumário? Para que serve aquele texto ali? Vocês acham que serve para organizar e localizar os capítulos e textos de um livro? Para apresentar um resumo sobre cada capítulo ou texto de um livro? Para dificultar a localização de capítulos? Ou para dar uma opinião sobre as histórias? Aqui vocês estão vendo falar de opinião? Alguém está falando sobre alguma história aqui? Vocês estão vendo se está dificultando? Vocês acham que está dificultando ali para você localizar? Vocês acham que apresenta um resumo? Você está vendo um resumo aqui? Está falando sobre? Ai, deixa eu achar ali de novo. Tá falando sobre a lebre e a tartaruga? Tem algum local aqui que fala? Sobre o sapo e o boi? Sobre a raposa e o corvo? Acho que só os títulos que estão aqui, né? Ou para organizar e localizar os capítulos e textos de um livro. Bom, aí é com vocês, ok? Aí nós vamos para a página 10. Mas na página 10, nós não temos como fazer nesse momento ela toda, porque nós temos que estar juntos. Então nós vamos fazer uma parte dela, olha só. Construção e leitura de gráfico. No sumário ao lado, circule com lápis colorido a fábula de que você mais gosta, tá? Então você vai vir aqui e você vai circular a fábula que você mais gosta, certo? Feito isso, aqui seria para nós, aqui nós vamos levantar os dados das fábulas mais votadas em sala, né? As fábulas mais votadas. Então aí está assim, no gráfico pinte a quantidade de quadrinhos correspondentes às fábulas preferidas de todos os colegas. Então não dá para nós fazermos este gráfico nesse momento. Então nós vamos apenas lá no sumário para você circular a fábula de que você mais gosta. E aqui você vai contar esta fábula do seu jeito, não é para copiar. O máximo que você pode fazer é ler essa fábula no Google, digitar, fazer uma pesquisa, ler a história para saber mais detalhes. E aí você pega e conta, mas com o que você lembrar. É uma contação de história, mas você vai registrar aqui. Capriche na sua estruturação, ou seja, a letra maiúscula em início de parágrafos, ponto final, escrever até o final da linha. Apenas mudar de linha quando não couber, vem aqui. Parágrafo de um dedinho para começar a escrever novamente. Letra maiúscula para nomes próprios. Parágrafo e travessão para diálogos. Não pode fazer diálogo sem travessão, ok? Então vamos supor que você aqui disse que a que você mais gosta é a lebre e a tartaruga, vamos supor. Aí você faz uma pesquisa sobre a lebre e a tartaruga. E vem aqui e conta. Certa vez uma lebre decidiu apostar corrida com uma tartaruga. Lembrando-se que a fábula é um texto curto, certo? Então você não pode assim se estender demais, tá bom? Porque também depois não tem espaço, né? Você tem só este espaço aqui. Tudo bem? Bom, aí nós vamos conhecer um pouquinho dos precursores fabulosos. Precursores fabulosos. Então vamos lá, ó. Os precursores fabulosos. As fábulas surgiram como uma das primeiras maneiras de se contar histórias, né? Então, antigamente, uma das situações de contação de histórias eram as fábulas. Antigamente, os homens viviam muito perto dos animais, tanto daqueles que domesticavam como daqueles que caçavam. Em muitas dessas histórias, os animais têm características humanas e transmitem lições de moral de maneira simples e bem-humorada.
Você já deve ter ouvido falar das famosas fábulas de Esopo ou de La Fontaine, não é mesmo? Que tal conhecer um pouco mais sobre esses precursores fabulosos? Precursores fabulosos são aqueles que começaram, onde tudo se iniciou, tá bom? Então agora nós vamos ali na página 13, ok? E aí nós vamos conhecer um pouquinho aqui, certo? Então olha só, o primeiro dos fabulistas foi Esopo. Ele nasceu na Grécia Antiga, quase 700 anos antes de Cristo, e trabalhou como escravo. Suas fábulas tornaram-se muito populares por lá e foram reelaboradas muitas vezes por vários escritores do mundo inteiro. Ou seja, Esopo nos deixou muitas histórias muito legais. E depois, posteriormente, muitos anos mais tarde, muitos escritores foram usando as suas fábulas para reescrevê-las de uma maneira diferente. Exemplo, Ruth Rocha, Monteiro Lobato, entre muitos outros escritores. Se você procurar em bibliotecas e livrarias, você vai encontrar muitos livros com as fábulas de Esopo. Contam-se muitas histórias sobre Esopo, mas ninguém sabe ao certo se ele existiu. O que importa é que suas fábulas encantam gerações há mais de 2.700 anos. Agora nós vamos conhecer um pouquinho de Jean de La Fontaine. O primeiro dos fabulistas, né, foi o Esopo. Só que aí nós também temos outro, que é o La Fontaine. Então olha só, Jean de La Fontaine era francês, nasceu em Paris em 1621, muito tempo depois de Esopo. Interessava-se por literatura e de início escrevia apenas romances e poesia. As fábulas foram seu grande sucesso como escritor. La Fontaine as escrevia com linguagem fácil e simples para a época, tornando-as mais atraentes. Dentre as muitas fábulas de outros autores reescritas por La Fontaine, há algumas de Esopo, que é o pai do gênero. Então aqui, gente, embora nós tenhamos também La Fontaine, o pai da fábula foi Esopo. Inclusive, La Fontaine também reescreveu algumas fábulas de Esopo, mas de uma forma diferente. Mas quem começou, tudo começa mesmo é com Esopo. Então agora nós vamos lá na página 14, certo? Página 14. No Brasil, as fábulas de Esopo e de La Fontaine foram reescritas por muitos escritores, entre eles destacamos Monteiro Lobato, criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo, e nos tempos mais atuais, Milor Fernandes. Lobato envolve as personagens no sítio ao contá-las. Dona Benta, a doce vovó de Pedrinho e Narizinho, é quem narra as fábulas. Ao final, as outras personagens se manifestam com comentários a respeito da história. Já Milor Fernandes utiliza o humor para provocar o pensamento do leitor. Além de Lobato e Milor, outros autores importantes também reescreveram essas histórias, mudando apenas um pouquinho o jeito de contá-las. Curiosidades. A palavra fábula veio do latim, uma língua muito antiga, do verbo fabulare, que significa conversar, narrar. É dela que vem o verbo português falar. As primeiras edições das fábulas de Esopo foram produzidas mais para os adultos do que para as crianças. Por que será, hein? Então, as primeiras edições das fábulas de Esopo, elas foram escritas primeiramente para adultos. Então, a linguagem não era assim tão simples como foi ficando depois. Porque ali, o Esopo, ele tinha a intenção de mostrar, né, para o adulto daquela atitude que ele estava fazendo através dos animais, certo? Então, aí, vocês terão aí umas perguntinhas para responderem. Para você, qual a intenção predominante do texto que você acabou de ler? Esse textinho que nós acabamos de ler aqui, que falou de Jean de La Fontaine, que falou de Esopo, vocês acham que esse texto, ele quer informar, divertir ou provocar? Aí você vai explicar. Ah, eu acho que o texto quer informar, por isso. Eu acho que ele quer divertir, eu acho que ele quer provocar. Que informação sobre a origem da fábula você mais gostou de aprender?
Essa aqui é uma pergunta muito pessoal. O que um pode pensar, o outro pode não pensar. Então, é uma resposta pessoal. Alguma informação que você leu, ouviu agora com a prof, sobre fábula que você mais gostou de aprender. Aí você coloca. Você já deve ter percebido que as fábulas continuam fazendo sucesso até hoje, apesar de terem surgido num tempo muito antigo. O que você acha que essas histórias têm de especial para durarem tanto tempo? Bom, pessoal, eu já expliquei um pouquinho sobre a fábula. Aí você vai escrever, depois na quarta vem com a correção, tá? Mas eu gostaria que vocês tentassem explicar aquilo que vocês entenderam, né? Elas foram criadas há tantos anos, mas ainda hoje elas sobrevivem. Por que será que elas resistem tanto ao tempo, que elas não ficaram no esquecimento? No texto, você ficou sabendo que 2 importantes escritores reescreveram algumas fábulas de Esopo, cada um deles à sua maneira, Monteiro Lobato e Milor Fernandes. Seu professor fará a leitura de 2 delas. Pessoal, este momento que eu vou ler para vocês, a historinha que eu vou ler, vocês não possuem na apostila. Então prestem bastante atenção, tá? Não se dispersem com nada que esteja aí ao seu redor, para vocês entenderem, porque depois vai ter perguntas e vocês não têm onde olhar. É a mesma coisa que nós fazemos em sala, quando vocês não têm, eu conto a historinha, alguns até fecham os olhinhos para entender bem. E depois vem a questão para ver se você está prestando atenção, se você consegue, né, responder algo que sem estar olhando, se você presta atenção nos detalhes. Então vamos lá. A primeira chama-se a Rã Sábia. Como a onça estivesse para casar-se, os animais todos andavam aos pulos, radiantes com olho na festa prometida. Só uma velha rã sabidona torcia o nariz àquilo. O marreco observou-lhe o trejeito e disse: grande enjoada, que cara feia é essa, quando todos nós pinoteamos alegres no antegozo do festão? Por um motivo muito simples, respondeu a rã. Porque nós, como vivemos quietas a filosofar, sabemos muito da vida e enxergamos mais longe do que vocês. Responda-me a isto. Se o sol se casasse e, em vez de torrar o mundo sozinho, o fizesse ajudado por Dona Sol e por mais vários sóis filhotes, o que aconteceria? Secavam-se todas as águas, está claro. Isso mesmo, secavam-se as águas e nós, rãs e peixes, levaríamos a brecha. Pois calamidade semelhante vai cair sobre vocês. Casa-se a onça e já de começo será ela o marido a perseguirem os animais. Depois aparecem as oncinhas e os animais terão que aguentar com a fome de toda a família. Ora, se um só apetite já nos faz tanto mal,